A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, inscritos em nosso canal. Hoje vamos iniciar uma reflexão importante sobre Carl Jung. Quem foi Carl Jung? Carl Jung foi um psiquiatra, psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica, com um legado influente nos campos da psiquiatria, psicologia, filosofia, ciência da religião e literatura. Carl Jung também foi um dos pensadores que mais influenciaram os estudos sobre a mente, os sonhos, os símbolos e a vida interior. Mas não vamos apenas falar da história de Jung, vamos olhar para a sua infância à luz da Bíblia e entender uma verdade que continua atual. Aquilo que uma criança vive dentro de casa, aquilo que ela escuta, sente, teme e guarda no coração, pode influenciar profundamente a sua forma de enxergar a vida. Jung cresceu em um ambiente religioso, cercado por livros, orações, dúvidas, tensões familiares e experiências que despertaram nele muitas perguntas. E ele se tornou um homem interessado em compreender a alma humana. A Bíblia também fala sobre o interior do ser humano, mas nos mostra que o coração precisa ser guardado, tratado e dirigido por Deus. Leia comigo o livro de Provérbios, o capítulo 4, verso 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. O lar é uma escola para a mente e para o coração. Jung nasceu em uma família ligada à religião. Seu pai era pastor protestante e sua mãe possuía uma forte inclinação para experiências espirituais e subjetivas. Dentro daquele lar existia ensinamentos religiosos, mas também dúvidas, inseguranças constantes. E isso nos ensina que uma casa não é formada apenas por paredes, móveis, refeições, mas uma casa é formada por palavras, atitudes silenciosas, orações, conflitos e exemplos. Uma criança pode esquecer muitas coisas que ouviu, mas dificilmente esquece o ambiente emocional em que cresceu. A Bíblia diz em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, que a palavra deve estar no coração e ser ensinada aos filhos em todos os momentos da vida. Isso aqui mostra que a fé não deve aparecer apenas nos cultos de domingos. Ela precisa estar presente nas conversas, no perdão, na disciplina, no respeito, na maneira como a família enfrenta as crises dentro do lar. Não basta dizer para o seu filho que Deus é amor. Ele precisa enxergar o amor dentro da sua casa. Não basta ensinar que Deus é fiel. Ele precisa ver os pais buscando a Deus quando chegar as dificuldades. Não basta falar sobre perdão. Elas precisam ver adultos que reconheçam os seus erros e aprenda a pedir perdão. A grande aplicação para os nossos dias, para nossas vidas aqui, nossas crianças estão sendo formadas todos os dias. E a pergunta é: que tipo de ambiente estamos oferecendo para eles? O segundo ponto, a solidão pode se tornar prisão ou lugar de encontro com Deus. Jung era uma criança muito
introspectiva, ele passava tempo sozinho, criava histórias, construía objetos, mergulhava em seu mundo interior. Essa solidão alimentou sua imaginação e mais tarde influenciou seus estudos sobre a mente humana. Há pessoas que também crescem se sentindo sozinhas, algumas foram ignoradas, rejeitadas ou silenciadas. Outras aprenderam a esconder seus sentimentos porque não encontrava alguém que a escutasse. Porém, a Bíblia mostra que Deus pode encontrar uma pessoa até nos lugares mais silenciosos da sua história. Davi disse no Salmos 139, o verso 7, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? José viveu um momento de abandono, foi vendido pelos seus próprios irmãos e passou pela prisão. Mesmo assim, Deus estava com ele. A solidão pode machucar quando ela se torna abandono. Ela também pode se transformar em um lugar de amadurecimento quando a presença de Deus ocupa o espaço. Talvez você tenha uma vida interior muito intensa. Talvez você pense demais, guarde sentimento, tenha lembrança que ninguém conhece ou perguntas que nunca conseguiu fazer. Deus não despreza profundamente a sua alma. Ele conhece cada parte do seu coração. Jung buscou compreender os mistérios da mente humana. A Bíblia nos chama a levar nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração à presença de Deus. No livro de Filipenses, no capítulo 4, 6 e 7, a Bíblia ela vai nos ensinar que devemos apresentar nossas ansiedades ao Senhor e a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nem toda experiência espiritual deve ser aceita sem discernimento. E Carl Jung cresceu em um ambiente onde convivia a religião formal e os relatos de sonhos, pressentimentos, mediunidade e experiências místicas. E essas vivências despertaram nele fascínio pelo invisível e pelos os símbolos. Aqui precisamos fazer uma distinção bíblica muito necessária. A Bíblia reconhece que existe uma dimensão espiritual. Deus fala, Deus dirige, Deus consola e Deus pode usar sonhos conforme a sua soberania. Vemos isso na vida de José, na vida de Daniel e de tantos outros servos de Deus. Mas a Bíblia também ensina que nem todas as experiências espirituais vêm de Deus. E em 1 João, no capítulo 4, no verso 1 está escrito: não creais a todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus. O cristão não deve viver dominado pelo medo do invisível, nem guiado por qualquer sensação, sonho ou voz interior. Nossa referência maior é a palavra de Deus. A experiência precisa passar pelo filtro das Escrituras. Se algo contradiz a palavra, não deve ser aceito. Se algo produz confusão, escravidão, medo e contínuo afastamento de Cristo, precisa ser rejeitado. Se algo exalta o ser humano acima de Deus, também precisa ser confrontado. Porque a fé cristã não é uma fé vazia, uma fé mecânica ou apenas externa. Também não é uma fé guiada por qualquer manifestação ou manifestação espiritual. É uma fé centrada em Jesus Cristo, firmada na palavra. A curiosidade é boa quando conduz à verdade. Jung, ele não aceitava respostas superficiais. Ele perguntava, investigava e queria entender o que havia por trás das experiências humanas. E essa curiosidade o levou a estudar profundamente a alma. A curiosidade pode ser uma bênção
quando ela nos conduz à verdade. E Provérbios 25, 2 diz que a glória de Deus é encobrir certas coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Deus não nos chamou para uma fé de preguiça, sem estudo e sem reflexão. Devemos, sim, estudar a Bíblia, devemos sim aprender sobre a mente humana, devemos compreender as dores das pessoas, devemos ouvir quem sofre com respeito e responsabilidade. Porém, te digo uma coisa, toda busca precisa ter um limite claro. Jesus Cristo deve permanecer no centro de todas as coisas. E Colossenses capítulo 2, verso 8, nos alerta para que ninguém nos engane por meio de filosofias e tradições humanas que não estão firmadas em Cristo. Podemos estudar Jung, podemos estudar a respeito de Freud, a psicologia, a psicanálise e comportamento humano. Esses estudos podem ajudar a compreender aspectos da experiência humana, mas nenhum pensamento humano substitui a palavra de Deus, a obra de Cristo e o cuidado do Espírito Santo. A psicologia, a psicanálise pode ajudar a identificar feridas. A Bíblia revela o caminho da redenção. A psicanálise pode ajudar uma pessoa a nomear dores antigas. Jesus pode restaurar o coração ferido. O estudo pode explicar alguns comportamentos, mas somente Deus transforma o interior do homem. Somente Deus transforma o interior do homem. Vivemos em uma geração cheia de informações, mas muitas vezes vazias de direção. Pessoas sabem muito sobre ansiedade, sobre traumas, autoestimas, comportamentos, mas não sabem aonde encontrar descanso para a sua alma. Mas Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A mente precisa de cuidado. Você que me ouve, as emoções precisam de acolhimento. Traumas precisam ser tratados com responsabilidade quando necessário. Procurar ajuda profissional é uma atitude de sabedoria, mas a alma também precisa de Cristo. Talvez a sua origem tenha sido marcada por conflitos, medo, abandono, vícios, palavras duras ou uma religiosidade sem vida, vazia. A sua história explica algumas feridas, mas não precisa determinar o seu futuro. Em Cristo, a cura, perdão, recomeço e transformação. A infância de Carl Jung nos mostra como um ambiente familiar, a solidão, a imaginação e as experiências religiosas podem marcar profundamente uma pessoa. Mas a Bíblia nos apresenta uma esperança maior. E essa esperança é que Deus pode visitar as origens da nossa história e trazer cura para aquilo que ficou ferido. O Senhor conhece o seu passado, conhece os seus pensamentos, conhece as perguntas que você nunca conseguiu responder. Entregue a Ele a sua mente, seu coração, suas memórias e as suas dores. Que passamos a aprender a cuidar melhor das nossas crianças, das nossas famílias e das nossas vidas interior. Que a nossa curiosidade não nos afaste de Deus, mas nos conduz a conhecer mais profundamente a verdade que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Se você gostou desta palavra, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe para outras pessoas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.